Lobisomens, mito ou verdade? Imagine um uivo rasgando a madrugada, uma sombra deslizando entre árvores, e na manhã seguinte, pegadas desconcertantes que conduzem. Seja bem-vindo a mais um episódio de Bolhas de Mistérios. Já se inscreva no nosso canal para não ficar de fora das próximas histórias. Bem-vindo! Antes da vinheta, um aviso. Esta história mistura lendas, registros e testemunhos. Seguiremos arquivos, trilhas e olhos que viram a noite. No fim, prometo revelar um detalhe capaz de mudar sua visão sobre o lobisomem e o que acreditamos ser real. A palavra licantrópia tem raiz grega, mas relatos anteriores existem. Na antiguidade, autores como Ovídio narraram homens transformados em lobos, mitos e poemas que plantarão sementes culturais. Essas narrativas sobreviveram e se adaptaram, moldando expectativas sobre transformação e perigo humano. No período medieval, a imagem deixa de ser apenas mito e vira acusação social. Termos como louca-rou aparecem em documentos. Perdas de ovelhas provocam suspeitas, e comunidades transformam superstição em rito de acusação. As consequências para os apontados eram frequentemente letais e irrevogáveis. Nos séculos XVI e XVII, surgem julgamentos documentados onde marcas, testemunhas e confissões se entrelaçam. Os arquivos exibem padrões repetidos, e muitas confissões soam coerção encoberta. Por que tantas pessoas admitiam algo tão extremo? E que papel desempenhou a tortura nessas histórias? Um microfato de 1573 em Dole nos mostra um acusado cuja papelada chegou intacta aos arquivos modernos. Esses registros não explicam tudo, mas confirmam que autoridades tratavam o fenômeno como ameaça jurídica, com mandados, interrogatórios e medidas que o colocavam no campo do crime. Entre 1580 e 1600, um caso mediatizado, Peter Stump, julgado em 1589, reuniu relatos de pegadas incomuns, alterações de comportamento e roupas rasgadas. A imprensa transformou detalhes repetidos em narrativa pública, alimentando pânico e consolidando imagens que perdurariam por séculos. Na América, a figura adapta-se. Narwhals, homens-onça e variantes locais explicam transformação por linhagem, pacto ou conhecimento. No Brasil, o lobisomem chega com colonizadores e se mistura às crenças indígenas e africanas, gerando regras regionais e rituais que variavam de vila a vila. No folclore brasileiro persistem histórias sobre o sétimo filho, amuletos e receitas de proteção transmitidas por famílias inteiras. Essas práticas mostram tentativas comunitárias de controlar o inexplicável, normas, rituais e pequenos ritos que ofereciam algum alívio diante do medo noturno e do incompreensível. Há um padrão nos arquivos: pegadas que não casam com cães, roupas rasgadas de modo simétrico e olhos que refletem a luz. A repetição desses indícios em tempos e lugares distintos nos obriga a perguntar: como explicar essa coincidência persistente? Reviravolta. Muitos acusados eram marginalizados, doentes ou vítimas de coerção. Tortura e preconceito converteram suspeitas em confissões. Se o processo mistura carrascos e vítimas, quem é o verdadeiro predador desta história? A fera, a comunidade ou o sistema jurídico? Ainda assim, testemunhas independentes, separadas por séculos, descrevem brilho ocular e comportamento errático ligados à lua cheia. Essas concordâncias intrigantes abrem espaço para uma pergunta incômoda: seria mera construção cultural ou há um núcleo de fato por trás das vozes? Os arquivos guardam microevidências, amostras de pelo, anotações sobre marcas e descrições minuciosas de roupas. Mesmo sem tecnologia moderna, investigadores tentaram catalogar provas físicas, transformando relatos em objetos. Esses materiais serão fundamentais para comparar casos antigos e contemporâneos.
Em diversas culturas, curandeiros e líderes espirituais criaram protocolos, jejum, orações, amuletos, cerimônias, para conter a chamada maldição. A alternância entre medo e cura revela o esforço humano de domesticar o inexplicável, socializando respostas quando a ciência chegava tarde ou não chegava. Ao olhar para o presente, encontramos relatos rurais não solucionados, perdas de animais, uivos sem fonte e pegadas inexplicadas que permanecem sem resposta oficial. O padrão histórico parece repetir-se. Será que a história retorna em outra forma ou simplesmente nos recusa explicação? Alguns cientistas propuseram hipóteses médicas, hipertricose, transtornos comportamentais, doenças neurológicas, para explicar episódios isolados. Essas explicações cobrem parte dos relatos, sintomas físicos e comportamentais. Ainda assim, não dão conta de todas as evidências materiais repetidas em muitos arquivos. Plantamos uma pista concreta. Roupas frequentemente exibem marcas simétricas e pontos de contato estranhos, sugerindo luta ou algum tipo de interação específica. A repetição desses vestígios materiais ao longo dos séculos nos obriga a ler relatos como possíveis séries de eventos, não apenas como anedotas. Num depoimento preservado, alguém descreve uma figura nem totalmente animal, nem totalmente humana. Uma sombra com olhos brilhantes, que saiu do lugar sem mutilar corpos, deixando traços e roupas rasgadas. Relatos assim desafiam a ideia simples do predador sanguinário e complicam a investigação. Ao romper da manhã, muitas certezas evaporam, mas certos arquivos guardam entradas finais, diários, gravações e recortes que retornam ao caso e mantêm a narrativa viva. Por que esses registros insistem em reaparecer quando tudo parecia apagado e sem respostas? A conclusão provisória é que a lenda do lobisomem se tece com mito, medo social e provas inconclusivas, mas cruzada por um padrão observável e persistente. O detalhe prometido desde o início reaparece. Marcas repetidas nas roupas e pegadas que voltam a surgir em muitos locais. Se quiser que eu siga esse fio, comparar 10 casos modernos que obedecem ao mesmo padrão, comente e inscreva-se. No próximo episódio, abriremos um arquivo recente. Um vale onde pegadas continuam a aparecer ao anoitecer, registradas por moradores e câmeras que não explicam tudo. Gostou desse vídeo? Compartilhe com aquele seu amigo que vai adorar conversar sobre essa história. Até a próxima!